Seja bem-vindo à 12ª edição da Maratona do Porto, realizada no segundo domingo de novembro. Este é o cenário verdadeiramente grandioso da realização da prova, neste caso específico, o ponto de partida e de chegada tanto da maratona propriamente dita como da Family Race, com 15 km de extensão, maratona como se sabe, 42.195 metros. Depois também, 1h30 mais tarde, a partida para uma mini caminhada com 6 km de extensão, também aberta a muita gente. No conjunto de tudo isto, mais de 15 mil pessoas nas ruas da cidade do Porto, nas ruas contingentes ao Parque da Cidade, uma estrutura magnífica, num dia autenticamente de verão. Vemos aqui os atletas preparados para a partida da Family Race, onde estavam caras bem conhecidas, ali de Doroteia Peixoto, depois de Rui Pedro Silva e de Joana Nunes, essa que iria correr a maratona. Aqui um dos totalistas da Maratona do Porto, Baltasar Sousa, de novo com as cores do Boa Vista, e cenário com fundo marinho atlântico magnífico, num dia que de facto trouxe muitos turistas à cidade do Porto para ver a prova e também para percorrer estas distâncias incluídas no Festival de Corrida que constituiu a 12ª edição da Maratona do Porto. O problema, no entanto, veio a verificar-se ser a temperatura, já bastante elevada ao ponto de partida. Pouco vento, embora os atletas tenham queixado um pouco mais para diante em relação a esse fenómeno. No entanto, aqui ainda havia a expectativa de que pelo menos dois objetivos que a organização se propunha virem a ser concluídos, ou seja, o objetivo do melhor resultado sempre em Portugal contra finalizadores e o do recorde do percurso. Bom dia, alegria, é verdade, depois de 3 meses de preparação, hoje é o dia, não é? Eu estou aqui com uma emoção tremenda, ainda por cima, porque esta é a minha primeira maratona. Uma das razões que me fez escolher a Maratona de Porto foi o apoio da malta aqui do Norte, porque toda a gente me diz, vais à Maratona do Porto, as pessoas que já foram, vais adorar, o apoio do público é fantástico, para além do mais a organização também é brutal e até agora tenho confirmado que a organização é ótima e isso também ajuda a termos mais confianza para a prova. Perché avevano detto che è una bella città, effettivamente 3 giorni che siamo qui è veramente bella Porto. Il vino Porto è buonissimo, la città è bellissima, si mangia benissimo e oggi speriamo di fare una gran bella maratona. Já faço a Maratona do Porto há 8 anos consecutivos, portanto hoje escolhi este dia para festejar o meu aniversário. É um dia de festa hoje. É, prazer, tenho que desfrutar deste momento que para o ano posso não estar cá. Es la primera vez en maratón en mi vida y por eso estoy un poco nerviosa, pero en el mismo tiempo muy alegre. Sí. Somos todos diferentes partes de França e a gente fazemos muitas maratonas em França e fora e a gente junta-se para se divertir-se. Quantas maratonas é que já fez? 4 maratonas. É que todas aqui no Porto ou fez? Todas no Porto. E que acha da Maratona do Porto? Acho excelente, é fabuloso, paisagens fabulosas, assim, sou suspeito a falar porque eu moro aqui no Grande Porto, não é? Mas é fabuloso, é qualquer coisa fabulosa. Já fiz várias meias maratonas, alguns trails e o chefe Kiko é uma espécie de meu grande mentor nestas longas distâncias e convenceu-me a vir aqui ao Porto e estrear nas maratonas aqui na cidade do Porto. É uma maratona lindíssima e pareceu uma perfeita para começar. Se calhar é a primeira e a última, mas vou tentar. A Maratona do Porto foi a primeira maratona que eu fiz há 4 anos. É sempre uma maratona especial, a minha mulher é do Porto, é de Miramar, de Gaia, por isso é sempre bom estar aqui e o caminho é lindo, acho que é uma maratona que vale a pena. Grande concentração de gente para esta partida da 12ª edição da Maratona do Porto. Temperatura a subir, Parque da Cidade dava uma ideia de refrescamento que acabaria por ser um pouco ilusório ao longo da corrida de que vemos aqui este croquis, uma ida a Matosinhos, próxima do Porto de Leixões, depois do regresso para a rotunda da Anémona. Os atletas que faziam a Family Race voltavam imediatamente para cima na direção do queimódromo do Parque da Cidade. Quem fazia a maratona depois seguia ao longo da Avenida de Montevideo, Avenida do Brasil, até à Foz do Douro, virando para dentro da cidade do Porto e depois de passar aqui a zona da Arrábida, a ida até Vila Nova de Gaia. Portanto, a sul da cidade do Porto, passavam-se aí os 25 km a caminho de São Pedro da Aforada. No regresso, ainda antes de chegar à ponte de Dom Luís, a passagem aos 30 km. Entrando de novo no Porto, havia uma pequena deflexão a caminho da Ponte do Freixo, só para fazer o percurso mais ajustado, e depois a caminhada na direção da Foz, passagem aos 35 km, já próximo da rotunda da Anémona, os 40 km, e ali a subida final para terminar no queimódromo anexo ao Parque da Cidade. Este percurso, de facto, de uma beleza extraordinária, em que se procurou
limaram um pouco a subida final dos percursos anteriores, mais longa, embora também verificada na Avenida da Boa Vista, e a disposição para se conseguir aqui grandes resultados era ótima nestes momentos. Os atletas africanos talvez não contassem mesmo eles com um tempo tão quente. A verdade é que nos momentos de partida estávamos com uma temperatura mais baixa do que veio a verificar-se. Aqui temos Pedro Fernandes, apresentador da televisão, juntamente com o chefe Kiko, e tudo apostos para o tiro de partida dado por Luís Alves, da empresa Porto Lazer, ali que estava acompanhado pelo Dr. José Seider e por Paula Barroso, da EDP. Partida rápida, atletas a colocarem-se em percurso, expectativas elevadas de que a melhor marca feita em território português pudesse vir a ser batida, era um dos objetivos da prova, 2 horas 8:21 na Maratona de Lisboa do ano passado, sendo certo que a Maratona de Lisboa não cumpre os preceitos necessários para a homologação estrita das marcas, portanto, nesse particular, a melhor marca em território português é de Filemon Barou, recordista da Maratona do Porto, com 2 horas 9 minutos e 51 segundos. Havia inclusive um prémio para a obtenção da melhor marca em termos de território nacional, se fosse possível, a dividir entre o atleta que conseguisse, e uma entidade de solidariedade social, 10 mil euros propostos para esse fim. Havia aqui vários atletas africanos, obviamente, capazes de pensar em marcas de grande valia e chegar a um dos objetivos da organização, atletas com recordes pessoais para baixo de 2 horas e 8 minutos, alguns na casa das 2 horas e 6. Falamos de nomes como Stephen Tum, do Quénia, aliás, os principais atletas quenianos, também o William Koech, da parte da Etiópia, um atleta também com um recorde pessoal abaixo de 2 horas e 8 minutos, Biro Gemesho Worku. Da parte portuguesa, tentativa, sobretudo, de Paulo Gomes, da obtenção de mínimos olímpicos nesta prova. Paulo Gomes, que se dizia, e estava, como se veio a verificar, bastante bem preparado. O problema foi que a temperatura foi aumentando e bastante sensivelmente desde estes momentos da partida, já que ela foi dada às 9 horas da manhã, e era evidente que muita gente não estaria preparada psicologicamente ou fisicamente para enfrentar uma temperatura bem acima de 20 graus em novembro numa cidade atlântica portuguesa. Um problema realmente bastante incontornável. Por ironia, o ano passado tinha estado um tempo completamente diferente. Na véspera, durante a Expo Maratona, teve lugar um dos temporais recentes mais fortes vividos no Porto. Houve muitas dúvidas quanto à realização plena da prova para o dia seguinte. Felizmente, no dia seguinte, o tempo estava instável, mas suficiente para fazer a corrida, como se fez efetivamente. Desta vez, tempo de puro verão na cidade invicta. Vemos aqui um pormenor muito importante, os balões que significam a marcação de ritmo. Diga-se de passagem, tivemos a oportunidade de conferenciar na meta a realidade com aquilo que é o desejo, e os marcadores de ritmo são verdadeiramente autênticos cronómetros. Certinho na meta em relação ao tempo proposto, entre as quais o das 3 horas é de facto um marco importante para muitos atletas e para muitas atletas do lado feminino. Dia de um Atlântico calmo e de cores muito bonitas, e cor foi aquilo que não faltou. É evidente que o tempo, como se verificou, ajudou ao colorido da prova. Isso é indesmentível e, portanto, quem mais sofreu foram os atletas de elite, na marcação de um ritmo muito forte, que foi ajudado rapidamente pela lebre de serviço, contratada à última hora, o irmão do recordista mundial Zersenei Tadesse, um eritreu, Kidan, que esteve aqui a marcar um ritmo muito vivo neste início da maratona. Vemos Rui Pedro Silva, entretanto, colocado junto dos melhores africanos, isto numa fase inicial em que a Family Race se desenrolava e, portanto, Rui Pedro Silva já não teria pela frente o prefazer de mais 30 km, mas aqui já poderia derivar na direção do queimódromo para fechar a sua participação na Family Race. Rui Pedro Silva, que foi uma entrada de última hora mesmo para a Family Race, com alguns problemas físicos mais recentes, estava em recuperação e, diga-se de passagem, que demonstrou estar a recuperar bem o atleta que representa desde há 2 temporadas o Sport Lisboa e Benfica. Aqui a saída das massas populares, apesar do calor, esperava-se que o recorde nacional de finalizadores na Maratona do Porto pudesse ser batido. Lembramos que esse recorde tem sido pulverizado ano após ano. Estas imagens, aliás, são um pouco conducentes a isso mesmo. Na primeira edição terminaram 317 pessoas, que era um número longe do ridículo para uma maratona em Portugal e para esse visionarismo que teve Jorge Teixeira ao lançar a prova no Porto. Muita gente considerava que era impossível fazer uma maratona no Porto, quando Portugal tinha uma maratona em declínio na altura, a Maratona de Lisboa, e unicamente essa muitas vezes, em cada ano civil. O número de
finalizadores foi estabilizando nessas primeiras edições abaixo dos 400, para se ultrapassarem 400 finalizadores pela primeira vez no ano de 2007. Um grande salto deu-se para a edição de 2009, aquela em que foi estabelecido o recorde feminino da Grande Prisca Jeptu, que se estreava na maratona precisamente aqui no Porto. Aí chegaram 839 atletas de todas as condições e de ambos os sexos, para depois ultrapassarmos os 1000 finalmente em Portugal, com 1179 e logo por larga margem no ano de 2010. Daí para a frente foi uma subida sempre galopante, para 2011 1517, 2012 1671, depois outra subida enorme, 2.754 terminadores no ano de 2013, para o ano passado se bater a barreira dos 4.000 finalizadores, 4.042, o recorde nacional de finalizadores de uma maratona, que era o objetivo principal, há que dizê-lo, desta maratona do Porto, independentemente das marcas de qualidade que se esperava pudessem vir a ser obtidas. Como vemos numa prova deste cariz, gente manifestando-se de toda a forma e feitio possível, e um plano mais alargado dava a ideia da verdadeira multidão que estava a correr nas ruas do Porto, claro que numa situação de menor preocupação face ao que ia acontecendo na frente, onde os africanos marcavam um ritmo demasiado forte, como iremos ver, em relação ao que poderia ser possível num dia tão quente. Aqui estamos junto ao Queimódromo, na estrada da circunvalação do Porto, nesta estrutura verdadeiramente magnífica que é o Parque da Cidade, que já acolheu no passado um campeonato nacional de cross. Estávamos na altura em que o Parque da Cidade ainda tinha poucas árvores e estava em expansão em 1995. Claro que daí para cá muito evoluiu esta estrutura única em Portugal. Aqui o famoso monumento da Anémona, na rotunda que faz a confluência entre os concelhos do Porto e de Matosinhos, e a prova orgulha-se de, portanto, atravessar estes três concelhos, Matosinhos, Gaia e Porto, que formam aquela que é já denominada Frente Atlântica. Há que dizer também que os nossos vizinhos galegos, que são de facto autenticamente irmãos aqui no norte de Portugal, sobretudo no norte de Portugal, não digo que não sejam também noutras partes do país, fizeram gala em vir muito em família e de pequeninos clubes, mas com orgulho em estarem aqui para acompanharem a competição, para correrem, e outros para apoiarem os seus entes mais próximos. Muita gente vinda da Galiza, mas também muita gente vinda de França, de Itália, da Alemanha inclusive, incluindo também presentes dos Estados Unidos da América. De facto, presentes participantes de 52 países diferentes. Temos aqui imagens da Family Race, os perseguidores aos atletas que estavam na luta pelo pódio. Esses eram Rui Pedro Silva, Rui Teixeira e Hélder Santos primacialmente. Vimos ali vários habituados a estar nas provas da Run Porto. Aqui a Avenida da Boa Vista, neste caso no sentido ascendente, frente à prova por momentos, e vemos de azul claro o atleta da Eritreia que ficou escalado como lebre de serviço, uma lebre que andou fortíssimo na verdade, e aquilo que ele veio a cumprir seria o desejável para todos os efeitos se a prova não fosse disputada com tanto calor. É uma matéria que voltaremos a abordar sobretudo na segunda metade, mas aquele homem de azul claro é o Kidane Tadasse da Eritreia, um homem nascido em 1987, o tal irmão do recordista mundial da meia maratona, e um homem que tem grandes valências, vale 27,06 aos 10 mil metros, vale 57,58 aos 20 km, portanto uma lebre ideal potencialmente para esta prova. Aqui a Family Race feminina, presenças sobretudo de atletas muito cotadas a nível nacional, Doroteia Peixoto, Leonor Carneiro, sobretudo Inês Monteiro a regressar um pouco à competição, embora é um ritmo diferente do passado, voltando ao seu clube originário, o Clube de Atletismo de Ceia. Foi bom rever Inês Monteiro, cuja carreira foi muito marcada pelas lesões. Aqui a passagem de Luís Oliveira, que o ano passado esteve em evidência na Maratona do Porto, na maratona propriamente dita, já que alcançou o segundo lugar dessa prova. Joana Nunes estava na maratona inteira também. Joana Nunes que procurava subir a posição que tinha tido o ano passado, que fora de quinta classificada, mesmo atrás de Rosa Madureira, que igualmente estava em competição. Portanto, do lado português, temos aqui algumas das maratonistas que ficam num segundo plano, atrás das super especialistas, e falamos de atletas que estiveram envolvidas em maratonas de outono, sobretudo Sara Moreira, Jéssica Augusta a recuperar de maternidade. Aqui no Planetário do Porto foi feita a apresentação da maratona, numa plataforma nova, digamos, na abóbada do Planetário. A apresentação essa que teve a presença do Presidente da Câmara de Matosinhos, do Vereador de Desporto da Câmara Municipal de Gaia e também do Presidente da Câmara Municipal do Porto.
mais importante é, de facto, criar condições para que as pessoas participem, para levar longe o nome da região, através da marca que é o Porto, mas também que é a Frente Atlântica. Portanto, para nós esse é o aspecto mais importante, mas tenho a certeza absoluta que os hotéis vão estar cheios, que vamos ter aqui muita gente de fora e, portanto, tem sempre um local e uma espécie de interesse económico fantástico, desde que não se esqueçam que Matosinhos World Bad Fish é o melhor local do melhor peixe do mundo. Esta prova vai constituir um sucesso, porque tem antecedentes. Os antecedentes desta prova são de êxito. Esta prova tem, como eu disse, credibilidade, tem notoriedade e por isso tem tudo aquilo que é preciso, tem uma boa organização e nada mais falta serão os atletas. Ao que parece, segundo já aqui foi dito, o nível de inscrições, nível quantitativo de inscrições e qualitativo é excelente e por isso estão todos os ingredientes necessários para que esta prova venha a ser um êxito e que anteceda a organização da 13ª Maratona. Eventos como estes que são o barómetro daquilo que é a abertura hoje da população portuguesa à prática não só do atletismo, da atividade física, mas sobretudo a uma vida mais saudável, a uma vida mais ativa. São eventos como estes que permitem avaliar, mas também permitem estimular essa prática. E não tenho dúvidas que, à medida que temos aqui mais 1000 participantes numa prova destas, isso representará certamente mais 5.000, 10.000 pessoas que estão disponíveis e que estão a contemplar pelo menos a possibilidade de ter uma vida regularmente mais ativa e mais desportiva. A prática desportiva dos portugueses tem vindo a aumentar gradualmente. Isso sente-se nas ruas, sente-se também na forma como as pessoas veem o desporto, não numa perspectiva só de uma geração, das novas gerações, mas sim de todas as gerações, e é esse o nosso grande objetivo, pôr toda a gente a fazer desporto. O objetivo é, sem dúvida, baixar dos 63% que temos neste momento de pessoas sedentárias. Como sempre, o magnífico edifício da Alfândega do Porto albergou a Expo Maratona nos dias antecedentes da prova. Muita atividade, muita gente mesmo, milhares e milhares de pessoas aqui presentes, local de levantamento dos dorsais, mas também onde foi possível assistirmos a pequenas conferências sobre vários temas que interessam aos atletas de toda a espécie, de todo o nível competitivo que estavam aqui. De facto, sempre um momento marcante esta Expo Maratona, cada vez mais dinâmica, cada vez mais variada. Aqui Jorge Silvério, um dos conferentes para estas palestras que também envolveram o professor Fonseca Costa, por exemplo, que temos aqui nas imagens. Finalmente a assinatura de um protocolo entre a Universidade de Fernando Pessoa e a RAN Porto. Seguiu-se a pasta party, sempre importante para quem vai participar na competição lazer do próximo domingo e, como sempre, um concerto de fado que se iniciou às 17 horas nas instalações da Expo, na véspera da competição, portanto, no sábado ao fim da tarde. The first time that I ran marathon, I was running in Boston, Rome, Lucerne, and my girlfriend, she's from Portugal, but she lives also in Germany, and we run together tomorrow. And Portugal is so nice, the city is very nice. I haven't seen very much, but I really appreciate it here. Yeah, it's very nice. No, everything is fine. People are very friendly and yeah, I like it a lot. Já corro há 2 ou 3 anos, vamos ver se consigo amanhã fazer. Estou um bocadinho preocupado com o tempo, porque parece-me que vai estar calor e vamos ver se não prejudica muito. Qual é o objetivo? É chegar ao fim? O objetivo é chegar ao fim, sem dúvida. Não importa o tempo? Não. O objetivo é chegar ao fim. Esse segundo maratón, pero el primero no Porto. ¿Por qué Oporto? Bueno, nos apetecía, estuvimos a punto de venir el año pasado y no pudimos y nos apetecía venir a correr y a visitar la ciudad. A Maratona do Porto, desde Portugal, é claramente, também há 2, não é? Mas é claramente a melhor. Tem um ambiente, basta vir aqui à Expo, que nota-se logo um ambiente no dia da prova. Relativamente comparando com outras provas lá fora, que eu já fiz algumas míticas, como Nova Iorque, Berlim, Paris, nota-se que cada vez nos estamos a aproximar um bocadinho melhor, mais dessas grandes provas. Isso é bom para nós, Portugal, e para o Porto particularmente.
Je suis préparée pendant 3 mois, 5 entraînements par semaine. Ça fait 2 ans que j'en ai pas couru, donc j'ai un peu la pression, mais j'espère que je vais finir en moins de 3 heures, puisque c'est mes chronos habituels. Et j'espère surtout que je vais pouvoir profiter de cette magnifique ville qu'est Porto. Voilà. I hope to see a lot of Porto itself, to enjoy the run. I'm not going for any records, but I hope I can enjoy the atmosphere and see a lot of the city. And after the run I should visit Vila Nova de Gaia and drink a port wine to celebrate I finished the run. E depois temos a sorte de encontrar sempre o tempo bom, o tempo fabuloso, com sol. É espetacular. O traçado é muito bom, plano, é ótimo. É uma boa maratona. Venho da Benedita, é uma freguesia junto ao Concelho de Alcobaça, pertence ao Concelho de Alcobaça, e estou aqui para participar pela primeira vez na Maratona do Porto. E porquê é que fez tantos quilómetros para vir ao Porto correr? Para já porque não conheço muito bem o Porto, já cá estive apenas 2 ou 3 vezes, gostava de conhecer um bocadinho melhor, e porque queria experimentar fazer uma maratona. Portanto, eu faço um bocadinho de trail, gosto mais de serra e de montanha, e achei que se calhar esta seria a oportunidade de experimentar a maratona. Voltamos à frente da corrida, aqui a passagem na Avenida Engenheiro Duarte Pacheco em Matosinhos, com um tempo realmente impressionante para a vertente masculina da prova. Como vemos, 30 minutos e 6 segundos. Rui Pedro Silva ainda entre os africanos, que já faziam cair uma ou outra das suas unidades. Ritmo demasiado rápido, na verdade, para as condições de tempo que tínhamos. E isso iria ser confirmado mais à frente. Aqui em contraponto, Rui Teixeira, atleta que este ano vai correr pelo Sporting Clube Portugal, mas que curiosamente se apresentou a competir na Family Race com uma bandeira do Brasil e o símbolo olímpico por baixo, certamente a provar a sua vontade de estar nos Jogos do Rio, e a fazê-lo será na prova da maratona. Vimos passar também Helder Santos, atleta do Maia, e Daniel Songok, neste momento já em maiores dificuldades, o atleta caniano a perder contacto com a frente da prova. Portanto, tínhamos aqui já uma primeira quebra em relação a um potencial favorito. Aqui perseguidores à frente da Family Race. Nas imagens, os 2 perseguidores do pódio que se ia fazendo vingar na Family Race. Falávamos de André Silva e Pedro Palma, e um pouco mais atrás, Artur Rodrigues, atleta que volta a competir esta época pelo Núcleo de Atletismo de Cocojejo, o seu clube de base, diremos assim, após uma longa carreira. Porto de Leixões, inflexão do percurso. Nesta rotunda vamos voltar para trás, se quisermos assim, na direção do Porto. No lado feminino, as 2 atletas canianas que estavam presentes, ambas em estreia, partilhavam também o apelido, Kosgei, mas tinham, digamos, um comportamento competitivo bastante dispar. Brigitte Jepchirchir Kosgei esteve praticamente sempre sozinha na frente da prova, e a sua colega Everline Kosgei atrasou-se também de imediato, cabendo entre as 2 as melhores portuguesas, Joana Nunes e Rosa Madureira. Aqui vemos a Doroteia Peixoto a caminho da vitória na Family Race, ela que vinha de um 3º lugar na meia maratona de Coimbra, já neste outono competitivo, depois de ter conseguido bons resultados no Porto ao longo deste ano, e aproximando um período em que possivelmente voltará a estar tão ativa como o ano passado, falando das corridas de São Silvestre. Leonor Carneiro, presente também na meia maratona do Porto em setembro, onde foi a 10ª classificada, depois de ter ganho um par de provas também aqui na Invicta ao longo da temporada. Continua a ser uma atleta importante dentro do meio fundo português, agora que vai cumprir 38 anos, em maio próximo, portanto já do ano de 2016. Frente masculina ainda com o Kidan Tadas, da Eritreia, o único eritreu aqui presente. Everline Kosgei, neste momento, ainda estava em 2º lugar na prova da maratona feminina, portanto adiante das melhores portuguesas. Viria a pagar um pouco este esforço. E aqui temos Inês Monteiro na companhia de Luís Oliveira. Inês Monteiro com o físico um bocadinho mais cheio do que no passado, como é natural. De facto, um grande talento desde muito jovem, esta atleta que representa outra vez o Clube de Atletismo de Ceia, provavelmente sem grandes ambições competitivas nos tempos atuais, mas é bom rever Inês Monteiro de novo nas corridas de estrada em Portugal. Ela que foi também uma excelente atleta em pista e em corta-mato. É bom lembrar, não cingiu a sua longa carreira às provas de estrada, longe disso. Esta é uma imagem sempre muito interessante, do vai e vem,
E esta aqui, sobre o lado direito, dá bem a ideia da dimensão da prova em relação a todas as suas vertentes. De facto, muita gente a correr na cidade do Porto. E a Family Race é uma prova importante, porque se trata de uma competição que agora se vai estabilizando nos 15 km, juntamente com a corrida de São João, disputada normalmente em junho, e forçosamente em julho, por ser o São João aqui no Porto e também em Braga. Obviamente uma corrida que está aferida internacionalmente como uma referência a provas de 15 km, são as únicas provas em Portugal nessa distância a serem aferidas com rigor em termos de resultados. E para essa Family Race derivava já aqui o Rui Pedro Silva. Os atletas estrangeiros vão andar aqui na Marginal a caminho do centro da cidade do Porto, enquanto o Rui Pedro Silva deriva já aqui para o Queimódromo, onde iria terminar a competição da Family Race em grande estilo, adiante de Rui Teixeira. Rui Teixeira, que recentemente foi também o quarto na meia maratona de Coimbra, mas apareceu bastante bem aqui, embora ficando longe de Rui Pedro Silva. Este é um dos grandes nomes presentes na maratona, Stephen Tum, do Quénia. Paulo Gomes estava na própria maratona e aqui a passagem aos 15 km, em 9º lugar, sem arriscar demasiado. Paulo Gomes, que poderia visar as 2 horas 14 minutos e 30 segundos do mínimo olímpico, divulgado mesmo em cima do início da prova por parte da Federação Portuguesa. Era um mínimo difícil, na verdade, mas não se saberia quão difícil era sem se fazer a aferição da fase da segunda metade desta maratona da Invicta. Rui Pedro Silva, muito à vontade, 44 minutos e 41 segundos para o domínio do atleta do Benfica da Family Race. Rui, que vai estar na tentativa de atingir também a equipa olímpica para o Rio de Janeiro, isto depois de ter corrido as 2 últimas maratonas do Porto até à data, ele que terminou em 3º lugar em 2013 e em 2º lugar o ano passado, portanto é o mais próximo que esteve para haver quanto a uma vitória portuguesa, e precisamente na única edição que os quenianos não ganharam, com uma vitória da Etiópia. Rui Teixeira na segunda posição, 45 minutos e 14 segundos para o atleta do Sporting Clube de Portugal para a nova temporada, e aquela nota que fizemos há pouco, ou seja, a bandeira do Brasil como esperança certamente de Rui Teixeira, que é um excelente especialista de corta-mato, também é bom notá-lo, de poder vir a estar nos Jogos Olímpicos. E aqui Helder Santos do Maia a terminar no 3º lugar, 46 minutos e 48 segundos para Helder Santos. Depois a chegada do André Silva do Sporting de Braga, na 4ª posição, tempo final de 47 minutos e 43 segundos. Pedro Palma, atleta individual, 47 minutos e 46 segundos. Foram os homens que ficaram nas 5 primeiras posições no que respeita à Family Race. Aqui a chegada de um atleta espanhol, Guilherme Garcia. Já depois de ter entrado na meta o Artur Rodrigues. Este é o atleta que parece com a camisola do Sporting, mas não é, é o CDS Salvador do Campo, Carlos Costa, 8º lugar, 49 minutos e 52 segundos. Primeira rapariga na meta, primeira senhora a terminar, precisamente Doroteia Peixoto, Amigos da Montanha, tempo final 53 minutos e 50 segundos para Doroteia Peixoto, desde há 2 épocas já uma maratonista também com expectativas. E não é líquido que o Doroteia Peixoto não tente uma possível candidatura olímpica, perfeitamente crível que isso venha a acontecer, se bem que haja muitas candidatas para 3 lugares dentro da equipa nacional, e assumindo que Jéssica Augusto vai rapidamente recuperar toda a sua qualidade, ficando logo aí, a priori, 3, 4 atletas com grandes perspectivas de poderem integrar o trio lusitano para o Rio. Leonor Carneiro a terminar na 2ª posição, Leonor Carneiro que terminou com 54 minutos e 42 segundos, portanto, próxima de 1 minuto de atraso em relação à vencedora. Para a 3ª posição aproximava-se da meta Inês Monteiro, portanto regresso logo com um pódio, uma Inês obviamente satisfeita, embora longe da frente com 56 minutos e 55 segundos. Depois, no primeiro lugar fora do pódio, Luís Oliveira, 4ª posição para a atleta do Paredes Aventura, tempo final 57 minutos e 18 segundos para aquela que foi o ano passado a 2ª da Maratona do Porto. Finalmente, o 5º lugar foi para Lourdes Pereira, do Núcleo de Atletismo das Taipas, com 57 minutos e 57 segundos. Tínhamos aqui completo o top 5 da competição. Chegava o momento da entrega dos prémios no que respeita à Family Race de 15 km, aqui por parte de Manuel Fernandes da Liberty Seguros, principal patrocinador desta distância. Inês Monteiro, portanto, no tal 3º lugar do pódio, com a entrega por parte de um dos mais famosos treinadores portugueses de todos os tempos, de Fonseca e Costa, desta lembrança alusiva à competição. Leonor Carneiro,
agora quase sempre nos últimos anos, carregada com parte da sua prole também na posição de pódio, número 2, e finalmente Doroteia Peixoto, em um duelo entre atletas rivais e amigas, obviamente, de muitas provas, e muitas provas mesmo, por vezes já alternando posições em relação a Leonor Carneiro, essa alternância que tem sido típica destas duas especialistas de distâncias médias e longas. Também o Dr. Rui Moreira, Presidente da Câmara Municipal do Porto, a vir a saudar as atletas que formaram o pódio da Family Race, competição que era autenticamente um prólogo para aquilo que viríamos a ter na conclusão da maratona. Helder Santos, do Maia Atlético Clube, Aurora Cunha, uma das glórias do atletismo nacional de alguns anos atrás, a entregar os prémios também. O mesmo para Rui Teixeira, por parte de Manuel Fernandes, da Liberty Seguros. Rui Teixeira, que portanto tem uma nova experiência na sua carreira, agora vindo para uma equipa de Lisboa, o que, enfim, tem sido uma constante nos últimos anos. Essa centralização do atletismo em Lisboa, que não reputamos muito positiva para o atletismo nacional, evidentemente, mas em tempo de crise são as equipas de Lisboa que acabam por atrair a presença de bons atletas. Rui Pedro Silva, mais uma vez vencedor, aqui na sua estreia, na Family Race da Maratona do Porto. Tinha como objetivo a Maratona da Valência, mas infelizmente lesionei-me. Tive 15 dias completamente parado. Estou a treinar há cerca de 4 dias. E hoje vim aqui para a prova de 15 km para ver o que é que conseguiria fazer. Foi um bom teste, mas ainda sinto um pouco de dor e para a semana não poderei estar na maratona. Hoje houve uma ajuda extra, que muito público na rua, um tempo fantástico, tanta gente a correr, isto incentiva os atletas, é bom para toda a gente, a organização está ao nível de sempre, fantástica, e eu já corro aqui há vários anos, nunca tinha ganho, curiosamente, os 15 km, ganhei este ano, por isso estou muito feliz e acho que vou contribuir para a festa. É a primeira vez, tinha vindo fazer a meia maratona, também em setembro. Gostei do percurso e não conhecia este percurso, vim fazer, mas só os 15. Queria ver se para o ano fazia mesmo a maratona. De onde é que vem? Lisboa, um conjunto de amigos. E porquê que vieram cá ao Porto? Porque a prova é lindíssima. É das provas mais bonitas que podemos fazer, quase sempre à beira-rio, beira-mar, é lindíssima. É espetacular. Já fizemos a meia, há 2 meses atrás, e agora fizemos fazer a Family Race e outros vieram fazer a maratona. De bom, sempre bom mexer, sair da cama, senão esta hora ainda estávamos já a acordar. Portanto, amanhã está feita, agora é descansar e está o fim de semana está feito. E trabalha-se melhor amanhã? Não. Efetivamente não, já não é bom trabalhar, mas depois no dia de prova não é tão bom. Entretanto, a prova principal, a maratona, avançava, o calor subia na cidade do Porto, o número 130 liderava, ainda por esta altura, uma liderança que fazia acreditar que ele pudesse manter-se mais para dentro da competição, mas cumpriu com o que estava estabelecido a priori e acabou por abandonar logo à passagem da meia maratona. Falamos do atleta da Eritreia, Tadase Kidan, ele que aqui estava na companhia também de Gilbert Yegon Koes, ou Gilbert Yegon Kolum Koes, e de Jacob Chachari. Depois já alguns atletas atrasados, claramente ficava portanto ali um trio que haveria de se ver reduzido a uma dupla a partir do momento em que a lebre de prova abandonou a competição. As imagens Francis Cheruiyot do Quênia, um atleta que estava aqui a proceder a um indispensável reabastecimento, mas viria a abandonar a competição. E quando estávamos a chegar à Ribeira do Porto, aproximávamos a passagem à meia maratona e esta viria a ser, de facto, rapidíssima, 64 minutos e 8 segundos. Ainda assim, obviamente, o ritmo louco mantido nos primeiros 10 km não se pôde repetir, mas ainda assim era uma passagem rapidíssima, já com Stefan Tum a ficar atrasado e, portanto, na frente da prova, Gilbert Yegon Koes e Jacob Chachari. Depois, Daniel Songok, que se tinha atrasado cedo, vinha
manter-se numa posição de potencial pódio, já que muita gente entrava em dificuldades, e à meia maratona Paulo Gomes passava em 1 hora 9 minutos e 35 segundos. Portanto, aqui uma prova de Paulo Gomes sem riscos excessivos, que viria a capitalizar em termos de posição final, mas sem reais hipóteses nestas condições de calor de vir a abordar a possibilidade de um mínimo olímpico, que para Paulo Gomes não suporia recorde pessoal, já que ele tem uma marca pessoal de 2 horas 12 minutos e 51 segundos, marca obtida na maratona de Viena no ano de 2007. No caso da Ribeiro, os dois homens da frente já sem a presença do Tadá Sakidan, a caminho da ponte de Dom Luís, esta parte sempre muito espetacular, a atravessar aqui esta zona dos bares e com uma zona residencial muito densa, e bastante gente nas ruas a seguir a prova, essa é a verdade, sobretudo na parte mais terminal. No regresso de Gaia, muita gente estava aqui por estas avenidas importantíssimas do Porto, junto ao Rio Douro, a seguir a competição. No lado feminino, a Birgit Jepkesser-Kosgei estava cada vez mais destacada, aqui não havia grande dúvida de que poderia ser ela a vencedora, enquanto Joana Nunes ultrapassava a segunda das quenianas, a Evelyn Kosgei, e se colocava na segunda posição, precisamente com Rosa Madureira um pouco mais para trás. Joana Nunes, que acabou por ter aqui alguma ajuda de atletas masculinos, é muito importante que isso venha a acontecer. Na frente da prova, a queniana acabou também por beneficiar de um atleta que a foi guiando quase sempre até perto do final. Entretanto, 1 hora e meia depois da partida da Family Race e da maratona, teve lugar esta Fun Race de 6 km, pequena corrida ou caminhada, que é uma voltinha na zona da Boa Vista, para depois se desembocar aqui neste final, aqui marcado pela cor vermelha do patrocínio desta prova, que teve muita gente, obviamente. Aliás, acaba por ser também a vertente mais concorrida de todo o evento. Está cada vez mais giro, está tão animado. Toda esta música, estes espaços de dança, este aquecimento é muito, muito animado, e está um dia fantástico hoje e vamos passar por sítios lindos da cidade. É ela que puxa por mim. Já andamos nisto há alguns anos, já. O pai está a fazer a maratona, portanto agora vamos ficar à espera que o pai chegue. Nós viemos em família, foi mais o pai que puxou por ela. O pai veio a correr ou veio a caminhar em passo acelerado? Um bocadinho dos dois, não foi? Mas gostei muito. É muito difícil. É. Mas gostaste na mesma ou não? Gostei. É bom conseguir chegar ao fim, não é? É bom depois ver o que conseguimos fazer. Estávamos, pois, já na segunda metade da competição, aqui a caminho do Cais do Cavaco, a Vila Nova de Gaia, já do lado, portanto, sul do Rio Douro, e uma passagem aos 25 km que ditava realmente uma vantagem cada vez mais alargada deste duo, fazendo crer que, se não houvesse nada de especial, seria entre Gilbert Yegon Koes e Jacob Chechari que tudo se iria resolver. 1 hora 12 minutos e 13 segundos na passagem aos 25 km, a caminho da Afurada. Gilberto Koes tentando forçar, ainda estava a andar francamente bem. Jacob Chechari a demonstrar aqui algumas dificuldades adicionais em relação ao seu colega de caminhada, ele que em termos de provas clássicas é de facto o melhor atleta dos dois que estão aqui na frente, um homem que tem recorde pessoal de 12:59:72, é o único de todos os presentes que se mantém abaixo de 13 minutos nos 5 mil metros, também um recorde pessoal de 27:19 nos 10 mil metros, na maratona 2:07:46, e acredita-se que Chepchari possa fazer melhor no futuro. Vimos ali o Francis Cheruiyot, entretanto, mantinha-se na terceira posição, depois Daniel Songok e Biro Gemeshu Worku da Etiópia. Os atletas a ficarem muito espalhados e sozinhos. Os atletas queixaram-se um pouco de vento, não era muito perceptível que o vento existisse de forma significativa no que respeita praticamente à totalidade da prova. O que é certo é que o calor ia aumentando e, de facto, aquela passagem à meia maratona em 64:08 a multiplicar por 2 daria um tempo na casa das 2 horas e 8. Poderia até, como acontece em muita maratona internacional, termos um negativo split na segunda metade de prova, proporcionando um tempo que poderia vir abaixo das 2 horas e 8, mas isso tornava-se impossível na medida exata em que a temperatura ia subindo e que o dia ia caminhando para a sua metade na cidade do Porto. Paulo Gomes a passar aqui. Paulo Gomes acabaria por ultrapassar alguns atletas africanos, quer pela distância, nomeadamente do Cheruiyot, quer pela quebra de outros companheiros de competição. Na frente feminina, a Brigitte Jepkesser-Kosgei teve uma companhia de Paulo Pereira durante praticamente toda a prova. O atleta do Guilherme Vai foi muito útil para a queniana não andar completamente sozinha, e isto verificou-se durante largos e largos quilómetros. Temos aqui a passagem da Joana Nunes na segunda posição. Joana Nunes, que o ano passado se estreou na maratona, precisamente aqui na Invicta, conseguindo um resultado interessante. Logo atrás da Rosa Madureira, ela foi, na altura, a quinta classificada.
Rosa Madureira ficou próxima do pódio nas 2 últimas maratonas do Porto em que veio a estar presente, tanto em 2013 como em 2014, e fazia aqui a sua 6ª maratona. Já correu além das do Porto 2 vezes em Lisboa e 1 vez no Funchal, que ela ganhou, diga-se passagem, no mês de fevereiro passado, deste ano de 2015. A Everline Kosgei, a outra queniana, vinha aqui com experiência de meias maratonas feitas em altitude no seu país natal, no Quénia. Atrasava-se claramente em relação às portuguesas também e, sobretudo, em relação à sua companheira de país. Temos Rosa Madureira, uma especialista de corrida de montanha e de trail. Ela já foi 13ª nos campeonatos mundiais de corrida de montanha na Polónia há 2 anos. Uma prova em que, inclusive, perdeu o equipamento quando chegou à Polónia, mas as coisas acabaram por correr bem. E agora tem-se concentrado um pouco em provas de estrada, tendo feito resultados para Portugal interessantes. Brigitte Jepchirchir Kosgei este ano tinha ganho 2 meias maratonas no Quénia, em Eldoret, em altitude, e em Mombasa, ao nível do mar. Mombasa, que acolheu os campeonatos mundiais de cross de 2007, famosos pelo facto de aí ter sido derrotado pela primeira vez Kenenisa Bekele. Portanto, Mombasa também a acolher uma vitória desta jovem queniana, portanto inexperiência no que respeita à maratona, sem dúvida, e por isso mesmo útil aqui a presença de Paulo Pereira a ajudar a atleta do Quénia. Entretanto, na passagem aos 30 km, e estamos de novo a caminho da travessia para o Porto através da ponte Dom Luís, Gilberte Coes já estava isolado, deixando para trás Jacob Chachari, na altura crítica do muro da prova, e muito crítica aqui, sem dúvida alguma, pelo facto de a temperatura estar a subir rapidamente, aproximando-se dos 25 graus para a conclusão da competição. Portanto, puramente utópico o tempo de passagem aos 20 km e à meia maratona na perspectiva de uma conclusão regular desta prova por parte da elite. Primeiro, esta mudança aqui para o queimódromo, acho que já podemos fazer uma avaliação. Correu bem. Temos aqui uma infraestrutura que permite precisamente crescermos. E julgo que esse crescimento vai acontecer. Primeiro, porque a promoção internacional que a Reno Porto está a fazer é muito ambiciosa, mas está a dar resultados. E estes eventos também só podem crescer se tiverem a sinergia de todas as instituições e estão todos envolvidos, câmaras municipais, patrocinadores, que são muito relevantes para estas iniciativas, e uma promoção internacional muito forte e uma organização exemplar, que é isso que temos aqui. Passar esta mensagem e a fazer o nosso trabalho e a lutar pela prática de hábitos de vida saudáveis, para as pessoas se mexerem, para as pessoas praticarem desporto e dessa forma protegerem as suas próprias vidas. Éramos 8 senhoras na primeira maratona, agora somos mais de 1000 pessoas e eu acho que isso é uma coisa fantástica, de pôr pessoas a correr, fazer desporto todos os dias, um bocadinho, nem que seja meia hora, 1 hora, que se arranja sempre um bocadinho para correr. A EDP também acreditou nesta prova desde o início, uma prova que começou com 100 e poucas pessoas, já patrocinada pela EDP há 13 anos, e que hoje tem aqui 6.000 pessoas. É realmente preciso acreditar para manter um patrocínio e para ver esta prova a crescer. Aliás, nós na EDP acreditamos sempre que é possível fazer melhor. Durante os quilómetros que fiz, achei que estava muito mais gente na rua do que os anos anteriores, precisamente porque passa pela cidade de Matosinhos, passa pela cidade de Gaia, e as pessoas acho que estão a acordar. Isto é tudo uma questão de educação, uma questão de cultura, e vamos continuar a trabalhar, continuar a dizer às pessoas que venham para a rua apoiar esta moldura humana e estes atletas, porque os primeiros já chegaram, mas nós vamos ter que receber agora aqui os atletas que já vêm no esforço exausto das 3 horas e 30, 4 horas, e portanto eu que fiz a maratona, daqui um bocado vou fazer o meu papel, que é tentar ajudar aqueles que vêm mais atrasados das 3, das 4 horas, que é importante também um incentivo, um estímulo, e dar-lhes uma garrafa de água. Portanto, para mim também é motivo de grande orgulho, e parabéns também, mais uma vez, aos patrocinadores, porque eu acho que está aqui um evento de nível mundial. E eu que corri as maratonas por esse mundo fora, acho que este evento, a Maratona do Porto, não fica a dever absolutamente nada às grandes organizações mundiais. Estamos de novo do lado do Porto, com a liderança da prova para o Gilberte Yegon Coes, aqui cada vez mais afastado dos seus rivais e a andar ainda bastante bem. Portanto, este atleta queniano perspectivava a obtenção de uma boa marca, embora já não o recorde do percurso, mas à medida que avançavam as passadas para a finalização da prova, também o próprio Gilberte Yegon iria entrar em grandes dificuldades. Como iremos ver, de resto, documentado
nesta nossa reportagem largada da 12ª edição da Maratona do Porto, e agora o perseguido à distância já sensível por parte de Jacob Chachari. Depois ainda teremos a passagem do Francis Cheruiyot, e que estava adiante do Biru Gemeshu Worku da Etiópia. Esta é uma fase que dava para ver que o atleta queniano ainda ia com algum alento, joelhos bastante elevados, mas a partir daqui as coisas começaram a tornar-se extremamente duras na caminhada para os 35 e 40 km. Jacob Chachari passa aqui aos 30 km, uma 33,01, vinha claramente em subrendimento face àquilo que tínhamos visto no princípio da prova. Aliás, a imagem é perfeitamente elucidativa neste aspecto para este excelente atleta keniano. Passagem de muita gente do pelotão, em sentido oposto aos homens da frente, claro, e ainda durante muito tempo se iria verificar isso. Aqui o Francis Cheruiyot, a imagem também é bastante clara no que respeita às dificuldades do atleta keniano, e mais para trás estava o Biru Gemeshu Worku, enquanto o Paulo Gomes ia se cimentando dentro dos 5 primeiros, beneficiando de facto das dificuldades que alguns dos africanos aqui escolhidos iriam ver acentuar-se nesta fase mais final da prova. Este do atleta da Etiópia, ele também detentor de um excelente recorde pessoal na maratona, 2 horas 7 minutos e 43 segundos, na maratona de Tiberias, a única que é disputada abaixo do nível do mar, em Israel, resultado feito no ano de 2012. E ainda assim, com uma marca dessas, ele foi o 63º do ano, o que demonstra bem a loucura total que é hoje em dia a prova da maratona a nível mundial, face a tantas organizações de valia, uma das quais obviamente temos aqui com grande destaque, a Maratona do Porto, muita prova em concorrência e muita gente envolvida na maratona, muito mais do que há 10 anos atrás, e a prova veio mudando de feição de forma clara à medida que os tempos avançam, e a ver vamos qual será a evolução próxima da distância mais longa do programa Atlético Olímpico. Víamos a Brigitte Jepchirchir-Kosgei a andar em períodos mais animados que outros. É verdade que ela teve alguns momentos de quebra, mas o Paulo Pereira praticamente não abandonou até a final. Vemos aqui o atleta que sacou o número 314, também ele a recolher o abastecimento, mesmo para uma lebre informal, não deixa de ser importante e, sobretudo, por uma maioria de razão, num dia tão quente como este aqui se fez sentido. Brigitte Kosgei, que tem como recorde pessoal feito em Eldoret 71 minutos e 41 segundos na meia maratona, obviamente que aqui não conseguiria reproduzir em qualquer das metades um resultado semelhante nesta sua estreia na distância inteira. Joana Nunes, nas imagens, a andar sozinha durante também alguns troços importantes da prova, e a correr como uma maratonista, com um máximo de economizar esforço e movimento. Esse quinto lugar, do ano passado aqui no Porto, deu-lhe um tempo de 2 horas 50 minutos e 23 segundos. Seria o seu objetivo, dadas as condições difíceis, sobretudo desta segunda metade. Já não nos que regressa agora à invicta vinda do lado de Gaia, como vemos, com muita gente aqui à entrada ou saída, conforme a perspectiva da ponte de Dom Luís. Atleta da Adercos, clube da Associação de Atletismo de Aveiro, 30 anos de idade, cumpridos em maio passado, e aqui o contraponto entre a Joana Nunes e o Gilberto Yegonkoes, que estava a transpor os 35 km, e a partir daqui a quebra do keniano viria a acentuar-se de forma bastante drástica. Ele ia olhando para trás, no entanto não era fácil ver ninguém na sua pegada. Chachari estava muito longe mesmo em relação a qualquer potencial alteração do resultado final. E o Quénia preparava-se para concluir a sua 4ª dobradinha na invicta em termos de maratona, com um triunfo no lado masculino e feminino, e preparava-se para ter a 11ª vitória de um queniano em 12 edições, já que a edição do ano passado foi a única que permitiu uma vitória da Etiópia, com o Erkne Fikre Serbessa a vencer Rui Pedro Silva. Biru Gemeshu Worku, entretanto, viria a beneficiar da desistência de Francis Cheruiyot para se guindar ao 3º lugar, e era dos 3 da frente talvez aquele que estava um pouco melhor aqui, só que na verdade o atraso já era muito grande do atleta da Etiópia face à liderança da prova, portanto face a Gilberto Koes.
As pessoas começarem a perceber de facto que o lado mental, a preparação mental é extremamente importante para o rendimento desportivo, eu já fico bem satisfeito. De facto, há fatores mentais que são extremamente importantes. A concentração, a motivação, a confiança, no caso das maratonas também, por causa da distância, não é? Como é que eu suporto a dor e que tipo de estratégias é que eu posso usar para ir suportando a dor, como é que eu distingo a dor que é provocada por uma lesão da dor que é provocada pela prática, neste caso dos tais 42, qualquer coisa quilómetros, tudo isso é extremamente importante. Portanto, eu diria, quem se está a preparar para uma maratona deve se preparar quer do ponto de vista físico, quer do ponto de vista psicológico para a tarefa que vai enfrentar. O running, se não tiver este tipo de eventos, e a Run Porto nesse aspecto tem sido enfim, uma alavanca enorme para a massificação desta atividade, este tipo de eventos acaba por dar um objetivo às pessoas e, portanto, as pessoas têm qualquer coisa que estão a treinar para um determinado evento, para um determinado objetivo. E só isso é altamente motivador que as pessoas, enfim, adiram e consigam praticar a modalidade de uma forma mais intensa e de uma forma mais séria. Nós vemos cada vez mais gente a correr, mas Portugal continua a estar nos países da OCDE como um dos países onde há de facto menos pessoas a praticarem exercício físico. Só que, na realidade, a corrida ao ar livre aumentou significativamente, embora, como sempre, em Portugal habitualmente não há números, mas aumentou significativamente, mas continua, em termos genéricos, a ser uma atividade, se calhar, das mais populares, mas na globalidade as pessoas continuam a ser pouco ativas em Portugal. Em termos de mobilização das pessoas, cada vez há maior investimento e cada vez há mais pessoas a correr. Em termos da qualidade dos nossos atletas, cada vez é pior. É um facto, portanto, as mulheres ainda vamos mantendo alguma, nos homens é um desastre completo e não percebo como é que para ir aos Jogos Olímpicos, por exemplo, nos homens o mínimo é 2,17, acho inacreditável, porque 2,17 é mais do que o recorde feminino da maratona. Não sei se está a perceber. Quer dizer, antigamente tínhamos atletas que faziam menos de 10, muito, alguns, não é? Hoje em dia é um problema, portanto, a nível dos homens. A nível das mulheres, a situação é melhor, só que eu temo que mais tarde ou mais cedo, se não houver reformulação de alguns princípios básicos do treino, que as coisas também pioram. Passagem pela Ribeira, mais uma vez aqui, nestas imagens de facto de marca, uma gaivota quase a entrar na reportagem, o que faz parte, obviamente, do Porto e de todas as zonas marinhas. E vamos vendo o pelotão a andar, agora, claro, de forma mais espalhada à medida que a prova se aproximava da finalização. Importante, no entanto, frisar que o número de terminadores nesta prova veio superar, portanto, o recorde nacional anterior, é bom que se diga isso mesmo, ou seja, havia perto de 6 mil inscritos só para os 42.195 metros, o calor levou muita gente a desistir, mas não o suficiente para que o anterior recorde nacional não viesse a ser batido. Desses 4.042 finalizadores do ano passado, passou-se agora para 4.558, portanto batido mais uma vez por larga margem o total de finalizadores, confirmando a Maratona do Porto de muito longe como a maior maratona portuguesa. E agora vai ser tempo certamente de abordagem nas próximas edições de novos recordes e da caída de novas fasquias. Brigitte Jesper-Schirkoska mantinha-se em prova. Esta é uma daquelas tais fases em que ela estava realmente bastante debilitada, diremos assim, a andar com alguma dificuldade. Aliás, quase a andar na realidade, embora o seu estilo seja, por definição, extremamente económico. A atleta keniana, nesse aspecto, tem todas as condições para fazer bem a maratona, em termos superiores àqueles que pôde alcançar no Porto nesta sua estreia na distância. E pronto, tivemos já estreias verdadeiramente extraordinárias aqui na Invicta no que respeita à maratona, essa em 2009 de Prisca Jeptu, que viria depois a ser vice-campeã mundial e vice-campeã olímpica. Ela é de resto em subtítulo, diremos assim, a vice-campeã olímpica até aos Jogos do Rio, pelo menos. Tivemos esta estreia também, que não foi tão positiva, obviamente, em termos de resultado, mas que mostra o Porto como um bom destino para quem queira tentar a maratona pela primeira vez. Imagens que mostram o dia da corrida na cidade invicta para a prova mais importante da Run Porto, juntamente com a sua meia maratona que tem lugar, como nós sabemos, em setembro, e com a corrida de São João, são as provas mais emblemáticas, e depois também com a corrida de São Silvestre, que é aquela que fica para o final de ano, num dia de facto bom para correr sem preocupações e não para grandes marcas. Um dia lindíssimo para quem não tivesse o objetivo de fazer tempos de monta nesta prova tão longa
E aqui a imagem da liderança é claríssima. Estamos mesmo com grandes dificuldades já para o líder da prova, ao aproximar os 40 km de competição. Podia haver muito incitamento e o engodo do triunfo era realmente importante. Gilbert Coes fazia das tempos de coração autenticamente e atravessar aqui os 40 km com 2 horas 5 minutos e 44 segundos, fazendo contas, enfim, não muito otimistas. Ainda se poderia esperar um tempo na casa das 2 horas e 12 minutos, ao melhor para o atleta queniano, portanto aí já muito diferente do que se poderia eventualmente esperar na duplicação da passagem da meia maratona. A verdade é que este vencedor anunciado da 12ª edição da Maratona do Porto iria ter 2 km finais muito penosos, como vemos aqui. Aliás, a imagem também é perfeitamente esclarecedora, com esta belíssima frente atlântica em pano de fundo, mas com a grande dificuldade do futuro vencedor. No lado feminino, entre períodos mais animados e menos animados, finalmente a queniana líder da prova vinha tendo mais companhia masculina. Brigitte Kosgei, aqui, Joana Nunes, também a acusar as dificuldades próprias desta fase terminal, não porque o percurso aqui as deitasse, é em si mesmo, só aquela pequena subida na Avenida da Boa Vista seria um obstáculo final um pouquinho maior, aqui o percurso é perfeitamente plano e ao nível do mar, só que Joana também pagava tributo ao calor que se fez sentir na segunda metade da prova. No entanto, estava aqui segura na segunda posição, já que tinha uma vantagem clara sobre a Rosa Madureira, que iria finalmente ocupar o pódio pela primeira vez na Maratona do Porto, depois de ter sido então a vencedora da Maratona do Funchal em fevereiro com 2 horas 51 minutos e 59 segundos. No entanto, para a Rosa Madureira também não se punha a hipótese de recorde pessoal. Ela que fez aqui no Porto em 2013 a sua primeira grande maratona, ao fim e ao cabo, 2 horas 43 minutos e 14 segundos para uma atleta de corrida de montanha e de trail, um excelente resultado. A verdade, como dizíamos há pouco, é que Gilbert Coes fez os quilómetros finais acima de 4 minutos, o que para uma atleta deste nível é de facto algo que denota grandes dificuldades no término da prova, e chegava neste estado de total desgaste, mas como vencedor, grande mérito de ter resistido até ao fim, brilho profissional para este atleta queniano, que acaba por fazer na segunda metade da prova mais 10 minutos do que na primeira, o que diz bem das tremendas dificuldades que o calor colocou aos fundistas de elite nesta Maratona do Porto, edição número 12. Gilbert Yegon Coes, 2 horas, 14 minutos e 4 segundos ficou o seu tempo oficial. Jacob Chachari chegou a mais de 4 minutos, uma distância gigantesca, significativa de mais do que 1 km, bem mais do que 1 km de atraso para o segundo homem, a velocidades normais, obviamente, se calhar nem tanto na prova aqui do Porto, já que o final do Coes foi, como vimos, ao nível de 4 minutos por quilómetro. Chachari ficou com 2 horas, 18 minutos e 15 segundos. Biro Gemeshu Worko impediu um pódio totalmente queniano, ocupando a terceira posição, o atleta da Etiópia, com 2 horas, 19 minutos e 15 segundos. Depois teve que esperar bastante tempo até ao quarto lugar, que ficou para um Daniel Kiplimo Songok, que acabou por arriscar menos do que alguns dos seus companheiros de prova e dos seus companheiros de país, arriscar menos comparativamente entre a primeira e a segunda metades da prova. Songok finaliza com 2 horas, 22 minutos e 33 segundos, e Paulo Gomes não viria demasiado longe do atleta queniano no quinto lugar. Veterano que regressa ao Benaventense, agora com 42 anos de idade, a terminar a prova nesta quinta posição com 2 horas, 23 minutos e 13 segundos. Noutras condições teria podido fazer um tempo bem melhor. Este habituado a correr as provas de Run Porto desde há muitos anos a esta parte. Estas imagens vão ser significativas. Stephen Tum, um homem que tem 2:06:18 como recorde pessoal, terminou de tal maneira esgotado que ajoelhou a seguir à passagem pela meta e viria a ter aqui assistência médica in loco. Na verdade estava totalmente exausto. Depois o 7º lugar para Nezaun Kimeli Cheboy do Quénia, mas 2 horas 30:36, portanto um tempo ao nível da estreia da Priska Jeptu na época de 2009, nesta Maratona do Porto. Claro que a quebra de alguns africanos permitiu a mais atletas portugueses virem a alcançar posições nos 10 primeiros. Falamos, por exemplo, de José Carvalho, do Clube Académico de Mogador, uma equipa que volta a ter atletismo ativo desde o ano passado, desde meados do ano passado. José Carvalho aqui teve parte de uma boa representação do Clube Atlético de Mogador, porque Carlos Lopes terminou no 9º lugar do mesmo clube, 2 horas 37:20 para Carlos Lopes. 10º lugar para outro português, Luís Ricardo Pereira,
do Leões da Fronteira de Vilar Formoso, 2 horas, 38 minutos e 5 segundos. Finalização, portanto, deste top 10 na Maratona do Porto. Ainda a chegada de Vasco Batista, da Escola de Atletismo Rosa Oliveira, já o ano passado tinha estado no Porto para a Maratona, acaba aqui na 11ª posição. Essa é a primeira posição, marcada pelo resultado final de 2 horas, 39 minutos e 54 segundos. Depois dava a entrada na meta, bastante tempo depois mesmo, Birgit Kosgei, caniana, 2 horas 47,59. O que tudo tendo em conta e julgando que a prova podia ter sido largos minutos mais rápido, não deixa de ser uma estreia positiva para a atleta caniana na maratona. Certamente a veremos, quiçá, no Porto, para o ano ou para o outro ano, estar a um nível cronométrico bem superior. Joana Nunes mantinha a segunda posição, longe da caniana, mas segura em relação à Rosa Madureira, praticamente distâncias semelhantes entre ela e a caniana para a frente e entre ela e a Rosa Madureira para trás. 2 horas, 51 minutos e 45 segundos para a atleta da Adercos, a não poder bater, portanto, o seu recorde pessoal estabelecido ano passado na cidade invicta. Rosa Madureira, essa tal atleta que já disse que se não fosse especialista de montanha gostava de fazer BTT, aqui junto a um atleta que fez todas as maratonas do Porto até agora, Baltasar Souza. Rosa passava Baltasar Souza na companhia de Aurora Cunha, que tentava ajudá-la um pouco na parte final para concluir no 3º lugar. Mas também ela a 4 minutos e alguns segundos de Joana Nunes. Portanto, muito resistente e muito habituada a competir a todos os níveis. Rosa Madureira tinha o primeiro pódio, no entanto, claro, a 12 minutos do seu recorde pessoal, 2 horas, 55 minutos e 50 segundos de tempo final. Depois, a outra caniana, Everlyn Kosgei, igualmente muito longe da Rosa Madureira, diga-se, a mais de 3 minutos da portuguesa. 4º lugar, 2 horas, 58 minutos e 53 segundos. O 5º lugar veio para outra atleta não portuguesa, esta que é uma francesa popular, uma atleta de pelotão, digamos, Claire-Hélène Camelot, termina com 2 horas, 59,56 na 5ª posição. Outra habitual no Porto viria logo a seguir, embora a um nível de resultado já diferente do que obteve. Nestas mesmas ruas, falamos de Lídia Pereira, da Casa do Povo de Mangualde, finalizou no 6º lugar, 3 horas, 8 minutos e 32 segundos. A 12ª Maratona do Porto estava assim a concluir-se por estes momentos. Os resultados técnicos poderiam ter sido diferentes noutras condições, mas ficou o recorde de participantes e finalizadores, 4.558, um novo máximo nacional para a mais clássica das distâncias do atletismo. No início também parti mais lenta, como eu já fiz no ano passado esta maratona, corri com mais precaução, para ver se melhorava o tempo, mas não consegui. A partir dos 30, era em contagem decrescente dos 12 km, vim mesmo devagarinho, mas lá consegui manter o 2º lugar. Foi possível, salva-se o 5º lugar neste lote de muitos quenianos, muitos africanos de bom valor, e ser o primeiro português, claro, obviamente, dar os parabéns à organização pela excelente corrida, que mais uma vez, da excelente maratona que montaram aqui, o excelente cenário, e agradecer principalmente ao público que me apoiou desde o início, pedir desculpa por eu não ter conseguido a marca que pretendia e os mínimos para os Jogos Olímpicos, mas há que ainda tenho mais algumas hipóteses até à próxima primavera, e de certo que irei tentar, não vou baixar os braços. Foi apenas um dia mau, mas agradecer realmente, o apoio foi incansável, todos os fãs, de todo o público, dos meus amigos e dos anónimos, toda a gente que me conhece, foi inacreditável mesmo, e muito obrigado a eles todos. Já fiz os 15 km e agora estou à espera de quem? Agora estou a ver os outros atletas da maratona, já vi os primeiros, mas agora estou aqui para aplaudir, que é um esforço brutal, os 42 km, acho que merecem o nosso aplauso, e é isso que eu estou aqui a fazer. Já corri, já. Um bocado quente hoje, mas corri. E agora está à espera de alguém em especial? Meu marido, que vai acabar agora a maratona, que às vezes faz em 3 horas e 15, mas está muito quente, não sei, eu passei por ele e é muito desgastado, não sei, vamos ver. Depois da prova terminada temos os pódios dos patrocinadores, a EDP em grande destaque, e claro, o presidente da Ilha Portuense, Dr. Rui Moreira, antigo atleta olímpico português na vela, entrega das medalhas e dos prémios à prova feminina. Rosa Madureira pode dizer-se o primeiro pódio após 2 quartos lugares na sua 6ª maratona.
Enfim, terá que se concluir como positiva a presença desta especialista de montanha e de todo o terreno, ao fim e ao cabo, na Maratona da Invicta. Joana Nunes, um lugar interessante e se calhar pouco provável à partida, pelo menos em termos de projeção da prova, face à presença de duas atletas quenianas, embora em estreia sempre suscetíveis de vencerem as atletas nacionais escaladas para a prova. E depois, muito cansada, mesmo com dificuldades em subir para o pódio, total desgaste de Brigitte Jepchirchir Kosgei do Quênia, a vencedora da prova, vencedora segura por boa margem, ficará para outra oportunidade, quem sabe se aqui na Invicta o localizar de um grande resultado, mantendo-se, portanto, vigente o recorde feminino da prova, como se manteve o recorde masculino de resto, ficando os dois em atletas quenianos, em Firman Baru, 2 horas 09:51, em Priska Jeptu, 2 horas 30 minutos e 40 segundos. Pódio masculino, a Etiópia aqui a furar o domínio total do Quénia, relembrando que a edição de 2014 deu a única vitória à Etiópia e, portanto, a única vitória não queniana no Porto na maratona. Miru Gemeshu Worku na terceira posição, o segundo lugar para Jacob Chachari, excelente especialista de pista, ainda terá para cumprir na maratona todas as suas possibilidades, para um homem que vale menos de 13 minutos aos 5.000 e aproxima os 27 minutos e 10 segundos nos 10.000. E o grande vencedor, Gilbert Yegon Koesh, a data nascida em 6 de agosto de 1988, um homem que corre aqui no Porto com um grande recorde pessoal de 2 horas 6 minutos e 18 segundos, mas que, fruto das circunstâncias, teve que se contentar em ficar muito longe da sua melhor marca, no entanto, com um triunfo certamente prestigiante face a fortíssimos concorrentes do seu país e da Etiópia. Terminei e deve ser a última que terminei. Isto é muito duro. Também não estava convenientemente preparado, de maneiras que acho que é a primeira e a última. Mas eu tenho um problema, é que esqueço-me rapidamente, portanto sou capaz de cometer o mesmo erro daqui a uns tempos. Mas é um vencedor. Sim, acho que ter acabado, qualquer uma destas pessoas que acabou uma maratona é um vencedor, é muito difícil mesmo. Gabo as pessoas como a Aurora Cunha, puxou por mim durante alguns quilómetros. Como é que fazem carreira disto? É impressionante. Sempre en Portugal, sempre organizados todo muy perfecto e sobre todo esta maratón, perfecto. Tanto organización como voluntarios e xente nas calles. 5 estrelas. 5 estrelas ou máis. Agora volvemos. Bem, mas podia ter corrido melhor. No ano passado fiz 3,59 e este 4,06, creio. Nada mal, mas está muito calor. No ano passado estava mais fresco. Mas o percurso é bom, é bom. Parabéns à Run Porto, parabéns ao Sr. Jorge Teixeira e seus pares. Uma organização fantástica. Continua assim. Nós para o ano cá estaremos. A Desmarais Running sempre presente na Run Porto. Um grande abraço. Felicidades. Great, but very difficult because of the weather. So we are used to run, but now it was really difficult and it's a wonderful race. It's so beautiful in Porto. With the beach, with the people all around, it was really, really nice. I'm from the Netherlands. There's 5 degrees in here in the summer. It is for summer, very hot. É um desafio comprido, muito treino, dedicação e cruzar a Maratona do Porto é belíssimo. É uma satisfação conseguir fazer ela e é fantástico. Foi maravilhoso fazer isso. E faria de novo. É a primeira vez, decidi o ano passado quando fiz a Family Race. Inscrevi-me, mal abriram as inscrições e treinei o ano todo. E foi isso que me lembrei ao longo do percurso, quando custou mais, pensei, não treinaste o ano todo para agora parar. E tive apoio de amigos e pronto, fantástico, já passou. É por eles que corre. Claro, por eles e pela minha mulher também, a Cláudia. Estava à espera deste momento, cortar a meta e está com... Não estava, foi muito bom. É o melhor prémio que podia haver. Obrigado. It's the sixth marathon I've run this year, so it's taken its toll as well. I ran Chicago a few weeks ago, then I ran Dublin, and I was half an hour faster in Chicago, but it was warm, but that's just too warm. And yeah, I would quite like to get out of the heat, if you don't mind, so thanks, all the best. Very happy to finish. It was in my head. But yeah, so I'm very happy. You are a winner. We are all winners. Entretanto, estamos com a chegada do último atleta à linha da meta,
após todo este tempo de competição, e ali o anúncio que convém uma pessoa despachar-se porque a cerveja estava a ficar quente, e na verdade o dia era mesmo para isso. Muito apoio aqui lançado através do Facebook por várias pessoas conhecidas para ajudar alguns dos presentes a concluir esta competição /lazer, a 12ª edição da Maratona do Porto, com 4.558 participantes na linha da meta. Venci um desafio pessoal, é isso. Foi muito sofrida esta prova? O suficiente. Foi suficiente. Só queria pedir perdão a toda a gente que teve de estar à minha espera, agentes de autoridade, a organização. Queria agradecer a esta tropa da Cangaroo, que já me veio acompanhar há seguramente 7, 8 quilómetros. Está feito para o ano a mais. Obrigado. Conseguimos juntar cerca de 100 pessoas pela cidade. Estavam colocadas em 3 pontos da cidade para animar, para os incentivar, de forma a que eles não desistissem, e um dos bons exemplos é o Pedro, que não desistiu. Vocês estiveram sempre lá a apoiá-los? Exatamente, do primeiro ao último, dos canianos aos portugueses. Há imensa gente, está há bom tempo, um bocadinho calor a mais para a maratona, é pena, podíamos conseguir melhores tempos, mas é uma festa enorme, uma festa da cidade. Vim por aí a ver as ruas cheias de pessoas a correr, famílias, crianças, é fantástico. Para além do aspecto esportivo que é de realçar, e é uma grande organização da Run Porto. Estamos todos contentes porque a Maratona do Porto é um evento que tem de facto uma notoriedade nacional e sobretudo internacional, ainda para mais com esta alteração que nós fizemos este ano ao percurso, mas sobretudo à zona de partida e de chegada, com esta beleza toda. A esmagadora maioria dos turistas que por cá passaram e a esmagadora maioria de todos os atletas portugueses também que por cá passaram, os que fizeram a primeira vez certamente que já marcaram na sua agenda e no seu calendário o regresso ao Porto. Eu garanto-vos que daqui a 7 anos, já que para o ano é a 13ª, esta maratona terá qualquer coisa como 1000 pessoas por cada ano de vida. Portanto, é um sonho que eu tenho e que garanto e tenho a certeza que o vou realizar. E, portanto, certamente que daqui a uns anos, muito poucos, isto de facto será um marco importante no país, porque de facto esta é a Maratona de Portugal. Com estas imagens concluímos a reportagem da 12ª edição da Maratona do Porto, grande crescimento da prova ano após ano, fica já a expectativa grande do que possa acontecer para a edição número 13 em 2016 e certamente número 13 não será número de azar para mais essa edição da Maratona da Cidade Invicta.